Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre reunião mediúnica. A aula de hoje abordará esse interessante tema, dúvida de muitos espíritas, principalmente iniciantes e até os mais antigos, sobre o médium de sustentação ou apoio em uma reunião mediúnica. Por isso, nosso objetivo é compreender a importância do médio de sustentação ou apoio, como também é chamado, no auxílio aos médiuns psicofônicos, ao dialogador, aos espíritos necessitados e à equipe espiritual em uma reunião mediúnica, para sanarmos várias dúvidas existentes. Lembramos então os participantes encarnados de um grupo mediúnico. É constituído, conforme está aí a referência da nossa Federação Espírita Brasileira, e também consta no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, dentre muitos outros livros, é constituído por um dirigente da reunião, por médiuns esclarecedores, dialogadores, doutrinadores, como se queira chamar, os médiuns ostensivos, os psicofônicos, os psicógrafos, aqueles pelos quais os espíritos se comunicam, e a equipe de apoio ou sustentação. Esse é um nome que varia muito, né? Equipe de apoio, sustentação, há quem também fale que são assistentes, mas a dúvida que fica para muitos é se essa equipe, né, que não, pelos quais os espíritos não se comunicam, se eles são médiuns. Então, o que nos diz a doutrina, vários livros, né? O médium de sustentação ele não foi visto por essa forma por Kardec. Kardec falava de assistentes. E a abordagem de Kardec sobre os assistentes, como ele chamava, não é a mesma que o Espiritismo que veio para o Brasil com auxílio com o upgrade que teve com André Luiz e muitos outros espíritos, passou a nos esclarecer sobre esses médiuns. É todo aquele que, por não apresentar a mediunidade ostensiva, funciona como dínamo de vibrações. O que é dínamo no dicionário? É uma máquina que transforma energias, para simplificar. Dínamo é uma máquina que transforma energias. E aí está dizendo, funciona como um dínamo de vibrações, ou seja, transforma vibrações. Que nós veremos isso adiante um pouco e numa aula específica sobre as energias num grupo mediúnico. Garantindo, de um modo geral, continuando aqui, a sustentação da corrente mediúnica por meio de pensamentos e sentimentos elevados, constituindo-se em grande auxílio dos dirigentes espirituais e por ser um ativador de correntes vibratórias. Lá está lá em cima sobre o dínamo, que se originam das orações e do pensamento edificado. Nós já aprendemos, estamos aprendendo que o nosso pensamento emite energias, emite ondas mentais. Então, nós estamos encarnados, temos a energia animalizada, né, que acompanha o nosso corpo no duplo etérico, né, para que o ser viva, né, é o fluido vital, já estudamos isso lá no curso sobre perispírito. Então, essa energia vai sendo dinamizada numa reunião mediúnica. E é médium ou não é médium? Vamos começar a trabalhar essa reflexão. Até que ponto o trabalho do médium de sustentação ele se equivale ao do passista? Ah, mas o passista, numa sala de passes, ele levanta, ergue as mãos, faz movimentos, ele tem atividade. Mas o passista, os espíritos não incorporam nele. Vamos continuar nossa reflexão. O médium de sustentação é médium? E aí vem Kardec, na nossa citação com o Livro dos Médiuns, né, como está transcrito aí. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por este fato médium.
Essa faculdade é inerente ao homem, então todos os seres humanos a possuem, como nós já sabemos. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam como médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós já vimos em aulas anteriores que o homem é um espírito que possui um corpo e que participa de duas dimensões da vida, a física e a espiritual ou extrafísica. Então é impossível, ao ser encarnado, não sentir minimamente a influência do mundo espiritual e, por outro lado, também não influenciar minimamente o mundo espiritual. Tá? Então, André Luiz também vai reforçar o que Kardec coloca no segundo parágrafo. Ele vai dizer taxativamente que todos somos médiuns. Então não há como o médium de sustentação não ser um médium, apesar dos espíritos não se comunicarem por ele. Vamos ver esse caso citado neste livro, Bastidores da Mediunidade, um livro excelente que eu recomendo a leitura. Vejam só, o nosso caso aqui tem por título: com a finalidade de ser esclarecido, um espírito muito revoltado é levado a uma reunião mediúnica. Então, conta-nos lá este capítulo, né, do livro aí, capítulo 9, cujo título é Salvo pelo Elemento de Sustentação. As vibrações que continham Silva, o espírito manifestante, foram suspensas, e este, identificando a possibilidade de ligação espiritual, fez-se sentir intensamente, né? Já que ele não podia se comunicar, ele ficou mais forte. Não entra em detalhe ali a escrita do livro, né? Mas se fez sentir intensamente como? Ficou mais nervoso, certamente pelo que vem escrito a seguir. Então, o vidente do grupo captou com as características dos obsessores que desejam amedrontar e ficou preso à imagem. O vidente ficou preso à imagem assustadora do espírito, sem oferecer recursos de ajuda. O vidente ficou paralisado. O audiente apavorou-se com os urros frenéticos. O médium audiente, apesar de não ver, ele ouvia os urros do espírito e também ficou apavorado e não contribuiu com nada. O psicofônico, por quem o espírito daria a comunicação, sentindo os fluidos inferiores e percebendo-lhe o mundo íntimo, entregou-se ao medo improdutivo. Então, ninguém estava contribuindo com nada aí. Continuando, quando nos preparávamos para interferir, esse nós é a espiritualidade, a equipe espiritual, almejando a harmonia do trabalho, porque estava um caos, notamos que Dona Nair, que não era médium vidente, audiente nem psicofônica, consciente da importância da sustentação na reunião, com vibrações amorosas, começou a irradiar poderosamente em benefício do agrupamento mediúnico. A psicosfera da sala mudava pouco a pouco. Em segundos, o treslocado manifestante, né, envolvido por pensamentos fraternos, sentiu o contraste das vibrações, fraco, cessou os gritos e, sob a voz firme e enérgica do orientador espiritual, já que o espírito não se comunicou pelo médium, entregou-se aos socorristas como um doente mental. Conclusão da equipe espiritual: o trabalho foi salvo pelo abençoado, consciente e anônimo elemento de sustentação. Não é à toa que a equipe de um grupo mediúnico é constituída pelo dirigente do grupo, os médios ostensivos, os dialogadores e o médio de sustentação. Todos têm uma função no trabalho, todos são importantes. E esse relato e outros que nós vamos apresentar aqui comprovarão isso. E vem essa dúvida natural.
Muitos dos médiuns de sustentação, desconhecendo essa realidade, lamentam muitas vezes não terem reencarnado com determinado aspecto mediúnico, ou seja, com mediunidade extensiva, por acharem que a sua participação em uma sessão espírita seja de menor importância. Mas todos somos médiuns, como estamos vendo aqui. Mas essa ideia de improdutividade muitas vezes desmotiva as pessoas. Daí a importância, né? Daí a importância de quando você está frequentando uma, um estudo sistematizado numa casa espírita, esse assunto sobre médio de sustentação ser uma aula específica, como estamos fazendo aqui. Há muito o que se falar e comprovar, porque se você coloca esse assunto junto com outros, aí é abordado normalmente de maneira superficial e a pessoa fica com essa ideia reforçada de que eu sou apenas mais um, eu não vou lá ter esse compromisso de toda semana participar de um trabalho, porque eu não ajudo em nada, ficar orando lá não vai adiantar em nada. E não é nada disso. Não é nada disso. Ainda tem outro aspecto. A mediunidade pode eclodir em qualquer um, a qualquer tempo, até mesmo em médiuns já atuantes, nos quais pode aparecer uma nova mediunidade. Mas isso não significa que a sustentação seja uma atividade meio exercida enquanto a mediunidade não aparece. Colocando os dois assuntos em convergência aqui, a mediunidade ela surge conforme um planejamento reencarnatório. Para uns é muito cedo, para outros é mais tarde, até com a idade avançada. Porque há um planejamento e uma finalidade para isso ocorrer. E então, muitas vezes, busca-se nesse planejamento, conforme a literatura espírita explica, que o médium desenvolva uma série de atributos, paciência, perseverança, etc., né? Não vá atrás do fenômeno, ou até mesmo por ter fracassado com o uso da mediunidade em outra existência, agora está se fortalecendo para ele exercê-la com êxito. Então, a tua permanência, apesar disso ser uma possibilidade, a sua permanência no grupo mediúnico não pode ter essa finalidade. Eu vou ficar lá porque um dia eu posso ser médium ostensivo. Não pode ter esse pensamento. Tem que ser útil, como veremos aqui. Vamos relembrar essa figura, vista em outras aulas, que é a distribuição das pessoas numa mesa mediúnica. Né? Vejam o intervalo, relembrando aqui, o médium de sustentação e médium ostensivo. O amarelo são os ostensivos, sejam eles de psicofonia, sejam de psicografia, tá? E intercalado. Há uma finalidade para isso. Nós vamos ver, comentamos isso em aula passada, vamos comentar mais um pouco hoje, até irmos para aquela aula que eu me referi, que vai ser específica sobre esse assunto. Mas vejam só, aquela disposição ao redor da mesa visa criar uma corrente magnética, uma corrente energética pelo pensamento e pelas emoções elevadas de todos os integrantes do grupo. Aí aqui as figuras mostram, né, de forma artística, uma corrente mental, simulando uma corrente mental ali em movimento, e a alternância médio ostensivo, médio de sustentação, médio ostensivo, médio de sustentação, mas a obrigação de manter a sustentação vibratória da reunião é dever de todos. O médium ostensivo, ele vai estar preocupado em concentrar-se, entrar em transe para ser instrumento da comunicação, do intercâmbio espiritual, enquanto o médium de sustentação terá outras finalidades. Então, onde que eu quero chegar? Que o médium ostensivo, ele vai estar participando mais intensamente, vamos dizer assim, da sustentação vibratória quando ele estiver se recuperando ou quando não estiver dando comunicação, né? Tiver acabado as suas comunicações na noite. Ou em algum momento em que o dirigente do grupo, pela falta de dialogadores, ele diz: agora os médiuns de ostensivos aguardem até terminar essa comunicação aqui e a gente libera os demais. E
sobre esse aspecto, vamos voltar novamente a Kardec no Livro dos Médiuns, que ele nos lembra: uma reunião é um ser coletivo cujas finalidades e propriedades são a resultante, o somatório das de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, para a mesma finalidade, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então vocês vejam, como a gente tem conversado nas aulas, a necessidade da formação, do estudo, da preparação, da capacitação para trabalhar num grupo mediúnico, né? Vibrando da mesma maneira, com a mesma finalidade, fazer o bem, ser fraterno, fazer parte do socorro aos espíritos desencarnados. Uma homogeneidade de propósitos que vai gerar, consequentemente, uma homogeneidade de pensamentos. Nos baseando desse livro, Os Tutelados de Maria, um outro excelente livro, que aborda o atendimento a espíritos suicidas. Vejam só, como nós falamos já em outras aulas, né? Por mais que você pesquise sobre o trabalho da equipe espiritual, aparelhos, etc., estão sempre você pega um novo livro e vem mais alguma novidade. É um garimpo. E também acontece isso aqui, apesar de já termos abordado esse assunto em outras aulas. Um grande telão é preparado para a projeção de imagens necessárias ao trabalho de esclarecimento, ou seja, ao diálogo entre o dialogador e o espírito manifestante. A equipagem usada no decorrer de toda a reunião é impossível de ser descrita tendo em vista os inúmeros detalhes. Por que é impossível? Porque ela tem um elevado nível de tecnologia que às vezes é até difícil ou impossível mesmo de descrever. No livro Lírios da nossa irmã Sudufo, ela explica que a espiritualidade elevada está há 500 anos à nossa frente. É muita coisa, né? Então, vejam só, tem equipamentos que não tem como descrever, não tem referência para você equiparar a algo aqui na Terra. Continuando. Quando o grupo entra em sala, primeiramente a equipe espiritual trabalha os médiuns de sustentação. Vejam só, por serem eles o sustentáculo da reunião, cujas luzes, termo usado no sentido de vibrações, não poderão se apagar, sob pena de prejudicar a realização do trabalho. Eu me referi anteriormente, lembra-se, sobre a corrente fluídica, que os médios ostensivos estão voltados para dar a comunicação. E aqui está a comprovação daquilo que eu falei. Os médios de sustentação são os sustentáculos da reunião, cujas luzes não poderão se apagar sob pena de prejudicar a realização do trabalho. Continuando. No entanto, inicialmente, com exceção dos médiuns psicofônicos, os demais também atuam como sustentadores do fluidos. Quem são os demais, além dos psicofônicos? Os dialogadores que não estão dialogando, o dirigente que não estiver fazendo mais nada, só cuidando da reunião, e os de sustentação. Isso no início, logo no início da chegada à sala, na preparação. E por último, os sustentadores iniciam a doação de energias, mentalizando quadros de auxílio e doação. Isso é uma concentração ativa que falaremos a seguir. Um coletor de vibrações é acionado antes que a primeira comunicação tenha início. Trata-se de um suprimento que será usado ao final do trabalho para reposição de energias. Falamos isso numa das aulas anteriores. E aqui nós vamos até repetir aqui algumas colocações que é para reforçar bem essa importância do médium de sustentação. Do livro Missionários da Luz, no capítulo 17, tiramos o seguinte: vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes.
recolhiam as forças mentais, as doações energéticas. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos. Ou seja, aquele espírito manifestante cuja vibração não consegue ainda ver um espírito mais elevado, com a ajuda da doação ectoplasmática do grupo mediúnico, tá? Eles se tornam visíveis. Aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que os benfeitores materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Há muito conteúdo nessa pequena frase. Então vocês vejam o uso de imagens que é muito comum, né? A tela ectoplasmática, o trabalho do dialogador, que é inspirado pelos benfeitores, visam, no diálogo, reavivar a emoção, as boas emoções, muitas vezes em conflito com o espírito que está se comunicando, né? Ou até colocadas no fundo do seu ser porque já sofreram muito. Continuando, com os raios e energias de variada expressão, emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, aqueles espíritos mais materializados, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Em todos os serviços, o material plástico, né, o ectoplasma, recolhido das emanações dos colaboradores encarnados, satisfez eficientemente. Ele está falando sobre uma reunião que estava em curso. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios, de ideias-formas, que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Por exemplo, muitas vezes o dialogador é inspirado a, a dizer ao espírito: você reconhece esse objeto que está sendo colocado na sua mão? Você reconhece que objeto que você está recebendo uma rosa aí para você verificar? Então, tudo isso é fabricado, mentalizado, há uma convergência, o dialogador é inspirado para que ele diga isso ao espírito manifestante e a imagem, então, é produzida graças à doação energética. Nós falamos aqui sobre o condensador ectoplasmático e vamos relembrar isso que nós falamos numa das aulas anteriores. Toda reunião tem um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais dos presentes, possibilitando a criação de formas-pensamento, constituindo entidades, como assim? Entidades que aparecem deformadas, é retirado desse depósito energias para fazer uma espécie de cirurgia de reconstituição do perispírito, paisagens, telas, formando-se até já mesmo jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, lares, oficinas e outros quadros em que o comunicante sinta-se retornando à realidade passada, pretérita, o que, por certo, irá sensibilizá-lo profundamente, favorecendo a interferência dos benfeitores espirituais. Ou seja, isso não é um trabalho psicológico apenas de ilusão, é uma criação mental com as energias doadas por todo o grupo, principalmente os médios de sustentação. Continuando, toda essa movimentação visa revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos que ainda jazem em trevas mentais. Como assim? Muitos espíritos que encontram-se na espiritualidade, em sofrimento ou em regiões trevosas, eles não conseguem enxergar mais as coisas, estão em trevas. Então, o choque anímico é o termo que se dá quando ele é acoplado ao médium, né? Ele passa a ter as sensações
e os sentidos do médium, da visão, da audição. Isso é um trabalho que é intensificado pelos benfeitores espirituais, né? Por isso que tem esse último parágrafo. Toda essa movimentação visa revitalizar, fazê-lo enxergar. Isso é um benefício tremendo para o espírito, né? E também um outro recurso que já falamos em aulas anteriores é a tela ectoplasmática. Esse aparelho, informou Aulo Gentil, é um condensador ectoplasmático. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, isso é a fala de André Luiz, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros. Então, nós estamos comentando sobre isso desde o início, né? Todos contribuem, mas quem tem a maior contribuição ainda é o médium de sustentação. Porque, lembrando, os demais estão envolvidos na sua tarefa de serem ostensivos. Continuando, vamos agora falar um pouco sobre as funções até deduzidas do que estamos falando e que constam nas obras doutrinárias. As funções sobre o médium de sustentação. A primeira é orar com fervor. O que é orar com fervor? É orar acreditando no que você está fazendo. Não é só uma oração mecânica, é orar por orar, não. A oração é sempre resultado de uma atitude consciente. Você saber o que e por que está orando. Então, isso é orar por fervor e também acreditando que o que você está pedindo na oração será atendido, conforme os desígnios divinos. Orar com fervor para sustentar a corrente vibratória da reunião, auxiliando a espiritualidade no fortalecimento dos diversos campos de segurança energética ao trabalho, grupo, casa, etc. Irradiar energias curativas, reconstituições perispirituais e modeladoras, telas mentais, objetos, paisagens, etc. Manter a receptividade mediúnica, facilitando a psicofonia e auxiliar no desdobramento dos médiuns. Acalmar o espírito comunicante com suas doações energéticas. Ora, para fazer tudo isso, é necessário que você esteja acompanhando os diálogos. Mas às vezes você tem várias comunicações ocorrendo simultaneamente e é quem que você vai atender? Às vezes é a mais próxima, ou então você está irradiando de uma maneira geral. Nós vimos que em cima da mesa fica um coletor energético para tudo e a espiritualidade vai trabalhando. Então, quando você aqui irradiar energias curativas, por exemplo, você está ouvindo um dialogador trabalhar com esse tipo de diálogo, reconstituindo um perispírito de alguém, você está doando energias e acompanhando o raciocínio do dialogador, né? Como se fizesse parte de uma equipe cirúrgica. O outro item, manter a receptividade mediúnica, né? Facilitando a psicofonia. Você está percebendo que o médium ele está tendo dificuldade de se comunicar? Você vai mentalizar, ajuda ele, pedindo aos benfeitores, a Jesus que o auxilie nesse trabalho. Acalmar o espírito comunicante com suas doações energéticas. Você está vendo, acompanhando o diálogo e vê que o espírito está muito nervoso. E você vai irradiando, Jesus, acalma esse nosso irmão. Então você faz parte de todos os diálogos. De alguma forma, é verdade. Acompanhar os diálogos, como estávamos falando. Vibrando com empatia, auxiliando o doutrinador em sugestões mentais e não o oposto. O doutrinador está indo na direção errada, você não pode pensar assim. Querendo doutrinar o espírito ou criar animosidade com este, o qual pode se sentir rejeitado ou aproveitar a falta de sintonia. Né? Você já tem uma má vontade, uma reserva com o trabalho daquele dialogador, e toda vez que ele está dialogando, você acha que ele está fazendo errado, que ele está no sentido errado. Se você achar isso, você tem que conversar com o dialogador em particular um dia após a reunião, ou antes da reunião, e ouvir a troca de informações. E não ficar
agindo no bastidor. Eu não aceito isso. Eu acho que ele não doutrina bem. Nossa, você tem que se preparar, falar com jeito, para ajudar. Nós não vimos ainda há pouco que um grupo mediúnico tem que ser como um feixe de varas. Tem que haver a união de propósitos. Vejam só, Jesus, dentre os apóstolos, admitiu a presença de Judas, sabendo que ele iria trair a todos. E mesmo assim deixou. Nós não podemos, nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Então, a nossa vida num grupo mediúnico, numa casa espírita, tem que ser construída em cima de valores evangélicos. Aquilo que o Espiritismo quer que a gente se transforme para melhor. Então, nós temos que vestir uma nova roupagem numa atividade espírita, principalmente no grupo mediúnico, que é o principal agente da nossa transformação. Nós estamos ali para nos tornarmos melhores, a cada reunião um pouco melhores que na reunião anterior. Continuando, colaborar com o dirigente do grupo, relatando o que sente, vê e percebe durante a reunião pela sua sensibilidade. Né? Nós veremos isso numa outra aula, que tem a parte da avaliação da reunião mediúnica, que você tem que relatar o que sentiu. Olha, eu senti algo diferente quando o dialogador estava conversando com aquele espírito. Eu tive uma visão. Não pode ter medo. Ali o grupo mediúnico é uma família. Você tem que relatar o que vê, o que perceber. O que o médium de sustentação não deve fazer? Aqui tem só dois elementos, mas são extremamente importantes. Não pode dormir. Mas olha só, é muito difícil o trabalho do médium de sustentação. Eu tenho que ficar concentrado aqui uma hora e meia. Isso é impossível. Mas você não é um elemento passivo, é disso que nós vamos continuar a falar aqui e de uma maneira mais efetiva. Nós vamos detalhar o trabalho do médium de sustentação. Nós vimos as funções, agora nós vamos ver como fazer. Tá? Eu acho que eu estive desdobrado hoje. Né? Dormi, eu acho que a espiritualidade me usou para desdobramento. Não é para você o desdobramento. Desdobramento é só para o ostensivo. Você tem um papel ativo numa reunião mediúnica. A espiritualidade não vai usar você para se desdobrar. Acreditem nisso. Pode ter gente que fale diferente de mim. Tá? É a minha opinião, baseado em um tempo de espiritismo, em estudos, em prática espírita, como a gente está tentando provar aqui. Cada um tem provar dentro da própria doutrina. Tem uma função. O médium de sustentação não é para se desdobrar. Então, quem diz isso estava dormindo e está querendo enrolar a gente. Outra coisa que o médium não pode fazer: ficar pensando em problemas pessoais e pedir ajuda a parentes e amigos ou a si mesmo. Como assim? Ele está ali, tem que se concentrar, o tempo não passa, ele começa a desfocar. Ele começa a pensar em coisas fora da sala. Aí ele não faz parte mais da corrente. Né? É, é um trabalho que o médium tem que fazer consigo mesmo. Em resumo, o médium de sustentação não pode ficar desatento de forma alguma, de forma a não estar participando da reunião. Tem de estar focado para os mentores manipularem suas energias. Você é importante. A espiritualidade e os demais componentes do grupo precisam de você. Seja responsável. E por isso, então, falando em responsabilidade, vêm os deveres do médium de sustentação. Alguns poucos aqui, que são extremamente importantes. Responsabilidade. O médium de sustentação deve sempre lembrar-se que é parte de uma equipe colaborando em tudo que for possível. Estudo. Tanto quanto o médium ostensivo, o médium de sustentação precisa conhecer a mediunidade e tudo o que diz respeito ao trabalho com a espiritualidade, a fim de auxiliar eficientemente os componentes do grupo. O estudo doutrinário proporciona a segurança ao desenvolvimento mediúnico, pois não são os espíritos que se desenvolvem, os médiuns sim, pela apuração das faculdades receptivas, alargando as suas capacidades de cooperação. Isso aqui não é tão óbvio assim, não.
Tem muita gente que acha que, não, eu sou médium de sustentação, já fiz o estudo sistematizado, não preciso mais estudar, eu vou estudar só um pouquinho. Ou o que que eu vou estudar? Vou ler um romance espírita. Você pode ler romance espírita, pode ler muita coisa, mas nunca pode deixar de ler assuntos ligados à mediunidade, assuntos ligados à reunião mediúnica, né? Porque essa é a sua tarefa. Você faz parte de um todo e tem que capacitar-se permanentemente. Frequentar outras palestras específicas sobre isso, cursos na casa, tem que se aprimorar sempre. Você tem que se sentir útil e num trabalho mediúnico. Nós falamos ainda há pouco que até a própria mediunidade vai se desenvolvendo com o tempo. Talvez não a ostensiva, mas outras sensibilidades suas. Para isso tem que haver o esforço da sua vontade. Eu estou ali, eu tenho que ser útil, eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tem que se respeitar e se fazer respeitado pelo seu conhecimento. Você não pode se permitir ser apenas mais um. Firmeza emocional e mental. Como é o responsável pela manutenção do padrão vibratório durante o trabalho, deve ter firmeza de pensamentos e sentimentos, a fim de evitar desequilíbrios emocionais e espirituais que poderiam pôr a perder a segurança do trabalho e dos outros trabalhadores. Todos nós passamos por momentos difíceis, e às vezes até costumeiramente, conforme a vida de cada um. O fato de você ser espírita ou ser médium, você não estará protegido numa campânula de vidro para que nada te aconteça, porque você faz parte de um trabalho mediúnico. Muita coisa você será protegido, é verdade. Mas tem coisas que nós teremos que passar para nos superarmos, para aprendermos, para nos melhorarmos. Então, você tem que se preocupar em chegar mais cedo no trabalho mediúnico, se equilibrar depois de um dia difícil, tenha tido problema em casa, no trabalho, na rua. E qual é a tua motivação para isso? É aquele pensamento real que estamos falando. Eu sou uma peça importante. Eu hoje, com essa aula, estou me conscientizando de que eu sou alguém muito importante neste trabalho. Eu não sou mais importante que os outros, mas sou tão importante como os outros para determinadas tarefas e até um pouco mais importante para outras tarefas, assim como o psicofônico é um pouco mais importante para o intercâmbio, assim como o dialogador é um pouco mais importante, porque ele tem que conversar com os espíritos, assim como o dirigente é um pouco mais importante, porque ele que é o maestro da reunião. Então, tem essas diferenças, sim, mas todos são elos de uma corrente. Equilíbrio vibratório. Como trabalha principalmente com energias que movimenta com os seus pensamentos e sentimentos, deve buscar ter um padrão vibratório médio elevado em todas as circunstâncias da vida, a fim de poder se manter equilibrado em qualquer situação e poder ajudar o grupo. Para isso, deve observar a prática do Evangelho no lar ou atividade similar de limpeza e harmonização energética, bem como a preparação necessária na noite que antecede o trabalho e no dia da reunião, cuidando do descanso, da alimentação, da higiene física e mental, etc. Você, veja só, estamos colocando o tempo todo aqui que o médium de sustentação é um médium. Ele tem os mesmos deveres que todos os demais. Ou seja, você é médium 24 horas. Ah, mas eu sou de sustentação. Nós estamos mudando essa ideia aqui hoje. Eu sou de sustentação. Eu tenho um papel importante. Então, eu tenho que fazer evangelho no lar, eu tenho que tomar um passe de vez em quando, assistir uma palestra, frequentar estudos. Eu sou um elo de uma corrente. Nós vimos lá no início da aula aquele episódio do livro, salvo pelo elemento de sustentação. Não esqueçam aquilo. Muito bem. Agora nós vamos tornar efetivo a participação do médio de sustentação. Como eu posso fazer tudo aquilo que foi falado até agora? Como eu posso sentir que eu sou realmente útil? Então vamos começar a falar sobre concentração. Aqui do livro do Hermínio Miranda,
chamado Diversidade de Carismas, ou dos Carismas. É um livro que eu recomendo que todos os médiuns têm que ler. Todos os integrantes do grupo mediúnico têm que ler esse livro. Na realidade, tem que ler muita coisa, né? Mediunidade é um mundo de coisas para se estudar. A gente vai citando aqui os mais importantes. Então nos diz lá Hermínio Miranda. Ao contrário do que muita gente pensa, a concentração não consiste em fixar na mente um pensamento ou imagem, mas precisamente o contrário, ou seja, em esvaziar a mente de pensamentos. O que vale dizer abrir espaço para que o fenômeno anímico ou mediúnico se produza, sem interferências, sem obstáculos, sem distrações que o inibam. Isto é perfeitamente compreensível. Como poderia o espírito comunicante movimentar seus recursos através da mente do sensitivo se ela está teimosamente obstruída ou paralisada na fixação de uma ideia ou de uma imagem? Muito bem, eu coloquei, obviamente, essa passagem intencionalmente aqui. Prestem atenção no segundo parágrafo, que às vezes passa despercebido. Ele está se referindo ao médium ostensivo. Então, concentração para o médium de sustentação não é, não é, não é esvaziar a mente. Esvaziar a mente é para o médium ostensivo. Acreditem nisso. E nós vamos provar adiante. Mais uma vez. Tá? Então, o médium ostensivo, ele tem que esvaziar a mente e para permitir que ocorra a influência espiritual. É um treino, tem que aprender a meditar. No Espiritismo, a gente não tem aula para aprender meditação, né? Tem cursos no YouTube para isso, escolham os melhores, vão treinando. Temos que fazer isso. É um complemento. Mas então, o médio de sustentação, nós já vimos aqui, tem a corrente mediúnica, a corrente energética, né? Falamos que o médio ostensivo ele vai estar preocupado com a comunicação, e quem vai sustentar a corrente é o médio de sustentação. Como nos fala aqui a nossa saudosa Sueli Caldas Schubert, uma das dificuldades que o médium encontra logo no início da prática mediúnica é de obter uma concentração adequada e imprescindível a esse tipo de atividade. Vários são os fatores que contribuem para impedir a postura mental que a reunião mediúnica séria requer. Entre eles, a dificuldade de controle do pensamento, o desconhecimento de como realizar a concentração e a falta de treinamento apropriado e constante para essa finalidade. Como nós já conversamos, nos cursos realizados nas casas espíritas dificilmente se ensina isso. Podemos até, sem margem de errar muito, dizer que a doutrina não ensina isso ainda. Então, nós temos que correr por fora, temos que ver cursos no YouTube, temos que treinar, porque sem treinar nós vamos improvisar. E você treinando, você vai se aperfeiçoar, vai se desenvolver. Não é porque que não aprendeu que não vai procurar desenvolver. Então, vamos ver alguns caminhos para nós nos aperfeiçoarmos nisso. Precisamos compreender, então, que os nossos pensamentos, né, para começar, são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis que podem ser apalpadas no mundo espiritual. O pensamento é uma energia viva, ele se desloca em torno de nós e desloca forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação de outros. Nós ainda temos muito que aprender sobre esse assunto e a espiritualidade ainda não falou tudo sobre ele. Comentamos várias coisas, até repetindo aqui nesta passagem, para entrarmos nessa etapa seguinte, aos slides que virão. Então, ideia principal do que foi falado até aqui sobre concentração. O espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, é capaz de criar construções mentais pelo pensamento. É capaz. Vamos aqui a um estudo de caso, né, a um exemplo, né, desse livro, Os Tutelados de Maria. Vejam só, no lado direito, vamos seguir essa sequência primeiro. O médium de sustentação tem participação ativa no trabalho.
numa reunião mediúnica. Ele tem que ter. Estamos falando disso desde o início. Como? Deve acompanhar os diálogos, auxiliando na formação dos quadros mentais, deverão estar de acordo com a abordagem empreendida pelo dialogador. Então, ele tem que acompanhar o dialogador. Caso julgue não adequada a abordagem do dialogador, não interferir nem mesmo em pensamento, manter-se em oração. Estou repetindo intencionalmente isso aqui, para reforçar que você não pode atrapalhar a abordagem do dialogador. Se quiser, fale com ele depois da reunião. Emite vibrações amorosas aos espíritos comunicantes de acordo com a situação de cada um. Também falamos isso. Agora vamos ao caso citado no livro, que é o atendimento a uma noiva que, ao ser abandonada no altar, cometeu suicídio. O dialogador persuadiu Isabel, que era o espírito comunicante, a voltar ao tempo de menina. Essa indução mental é feita pela equipe espiritual, sugerindo-lhe gratas lembranças de sua infância. Era imperioso na presente situação, naquele momento ali, que o seu passado fosse reconstruído para que aos poucos ela pudesse edificar novamente a crença nas pessoas. Eu e Marcos, da equipe espiritual, trabalhávamos atentamente na formação dos quadros sugeridos pelo Olavo, que era o dialogador, a fim de que eles pudessem se materializar ante a visão espiritual de Isabel, quebrando as imagens dos acontecimentos funestos que haviam se cristalizado em sua tela mental. Vamos comentar. Tudo que eu falei aqui do lado direito, do papel ativo, da concentração ativa do médio de sustentação, dele acompanhar o dialogador falando e ele auxiliar a construir isso. E, no caso, o espírito era de uma suicida. Ela estava com uma ideia fixa. Ela só via o momento do suicídio. Então, numa indução mental, uma hipnose promovida pela equipe espiritual, com a ajuda do dialogador, com a ajuda das energias dos médios de sustentação, foi se dissipando aquela ideia fixa dela, presa ao momento do seu suicídio, para que ela começasse a ver imagens positivas de sua vida anterior. Ok? Esse é um caso. Um outro caso. Atendimento a um jovem morador de rua que nunca teve um lar e desencarnou pelo uso de drogas. Sozinho no mundo, buscou na cola, o refúgio para a sua solidão e a solução para a sua falta de esperança. No entanto, seu corpo frágil, embora jovem, não resistiu aos maus tratos. Agora, em ninguém confiava e nada esperava. Desejava simplesmente uma cama para repousar, pois o cansaço era intenso e o seu corpo debilitado se agitava em febris convulsões. Diante de tão dolorosa situação, novamente eu e Marcos, os benfeitores, mentalizamos uma cama macia com alvos lençóis para acomodar José, que era o espírito comunicante. Para nosso júbilo, para nossa alegria, quase imediatamente a mentalização, ele exclamou entre surpreso e emocionado: "É de verdade? Essa cama é de verdade?" Naquele instante, ele balbuciou algumas palavras de agradecimento pela cama e pelo cobertor, confirmando assim que a mentalização feita por nós havia sido materializada no plano espiritual para resgatá-lo. Quanta coisa dá para se comentar aqui. Então vamos lá, continuando daquele trabalho, que é composto por várias pessoas, benfeitores, dialogador, o próprio médium ostensivo também está nessa, e a equipe de sustentação. Vejam que o espírito suicida se manifesta sem esperança. Não acredita em mais ninguém. A única coisa que ele queria era uma cama, ele estava exausto, era uma cama. Aí entra a habilidade, a técnica, a expertise do dialogador. Eu não posso falar de Jesus agora. Eu não posso falar que ele desencarnou. Eu não posso falar que ele não precisa disso. É o que ele quer, é o que ele precisa. Depois de ser atendido nas suas necessidades, vamos dizer, fisiológicas, é que ele estará apto para receber novas orientações. Tem muita gente que falou o contrário disso, mas tem que estudar mais para contestar o que eu estou falando. Porque isso é verdade. E não porque eu estou falando. Consta também em outras obras, até porque está escrito aqui. Vamos lá.
Para nossa alegria, quase imediatamente a mentalização, ele exclamou entre surpreso e emocionado: "É de verdade, essa cama é de verdade." Naquele instante, ele balbuciou algumas palavras de agradecimento pela cama e pelo cobertor, confirmando assim que a mentalização feita por nós havia sido materializada no plano espiritual para resgatá-lo. Ou seja, isso não foi uma ilusão mental criada pelos benfeitores. A cama foi criada porque tinha que ter um elemento material, no caso a cama, para ele deitar e se acomodar. Aí iam levá-lo depois lá para um posto de socorro que tem dentro da sala de reunião para isso. Então, isso não é ilusão, isso não é mentir para a entidade. Aconteceu. E eles só puderam criar, materializar essa cama com a ajuda das energias de quem? De quem estava atento ao diálogo, principalmente. Lembram-se que também para esses casos, nós comentamos no início da aula, que um grande telão é preparado para a projeção de imagens necessárias ao trabalho de esclarecimento. A equipagem usada no decorrer de toda a reunião é impossível de ser descrita tendo em vista os inúmeros detalhes. Então, no caso anterior, principalmente, né, a, o suicida ele reviu cenas e outros acabam vendo também na reunião aquelas cenas. Então, todo um trabalho de construção, de materialização é feito com a doação energética. Muito bem, agora vem umas dicas importantes que não são minhas, são da literatura espírita, de como o médio de sustentação deve agir para ficar atento na reunião. E não apenas ele. Ser encarregado de ler o Evangelho. Então, o dirigente da reunião mediúnica tem que dar tarefa para o médium de sustentação, para ele se sentir útil. Ler o Evangelho, fazer uma oração. Quando é o caso, se levanta, dá um passe na médium ostensivo que ela ficou com resíduos espirituais do espírito comunicante. Tem que dar trabalho. Em determinado momento da reunião, quando sentir que é necessário fazer uma prece, encarrega o médio de sustentação de fazer a prece. Aplicar passes quando solicitado pelo dirigente da reunião, já adiantei isso. Fazer orações, também já adiantei. E capacitar-se para dialogar se assim o desejar. Como assim? Ora, você vai frequentando uma reunião mediúnica e ao longo do tempo você pode se sentir estimulado e deve. Olha, eu acho que eu tenho jeito, eu vou fazer um curso aqui na casa para isso. E eu não sei se eu já comentei aqui durante o curso, que na minha casa nem sempre, na casa espírita nem sempre tem curso para dialogador, tem a cada 2 anos. Então eu formei mais 4 dialogadores no grupo mediúnico. Fui dando material, literatura, fui treinando, fui acompanhando, colocando para dialogar, acompanhando os diálogos dele, e eles hoje são excelentes auxiliares, né? Então, capacitar-se para dialogar, se o desejar. Colaborar com o dirigente do grupo, relatando o que sente, vê e percebe durante a reunião. Comentamos isso lá atrás. Irradiar energias curativas, reconstruções perispirituais e modeladoras, telas metais, objetos e paisagens. Aqui eu repito mais uma vez isso, porque é uma forma de ficar ativo. É aquilo, eu estou reforçando a ideia da concentração ativa. Tá? Você tem que acompanhar os diálogos e participar da ajuda ao dialogador. Manter a receptividade mediúnica, facilitando a psicofonia e auxiliar no desdobramento dos médiuns. Outro item que eu estou repetindo. Você está acompanhando o médium, está com dificuldade, mentalize-o para ajudá-lo. Acalmar o espírito comunicante com suas doações energéticas. Também já relatei isso. Acompanhar os diálogos, vibrando com empatia, auxiliando o doutrinador com sugestões mentais e não o oposto, querendo doutrinar o espírito ou criar animosidade com este, o qual pode se sentir rejeitado ou aproveitar a falta de sintonia se ele for um espírito obsessor e quiser utilizar essa quebra de corrente contra o grupo, contra o doutrinador. Repetir vários itens para finalizar aqui esse aspecto de como ficar ativo durante a reunião. É muita coisa, não é pouca coisa, e que comprova em toda a nossa aula que
o médium de sustentação é uma pessoa importante no grupo mediúnico. E concluímos aqui o nosso encontro com esta frase, esse pensamento do André Luiz no livro dos Domínios da Mediunidade. Relembrando o que nós já vimos. Mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e toda criatura assimila as forças superiores ou inferiores com a qual sintoniza. Reforço aqui o que começamos a falar no início, com a colocação de Kardec, que todos são a definição de médium, aquele que sente no grau qualquer a influência dos espíritos, e depois Kardec coloca naquele segundo parágrafo que todos têm alguma mediunidade, né? E aqui André Luiz reforça, todos somos médiums, que nenhum médium de sustentação, primeiro se considere que é médium. Nós tentamos mostrar isso aqui para vocês. Repassem isso para outros amigos, irmãos de trabalhos mediúnicos, que todos têm uma importância fundamental no trabalho mediúnico. Era o que nós gostaríamos de passar para vocês. Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.